Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, trazendo mais uma mensagem para você, para a Escola Bíblica 24 horas. Hoje é dia 4, de setembro de 2023. Hoje é segunda-feira. Estamos estudando sobre batalha espiritual. Você já está recebendo a nossa primeira mensagem que entrou ontem nesse link aqui no YouTube, e você também tem recebido nossas mensagens em áudio que enviamos todo dia a partir de 6h30 da manhã. Estamos enviando essas mensagens de ensino bíblico, e por esse tempo Deus nos levantou para falarmos de batalha espiritual. Hoje nós vamos prosseguir ainda no tema que iniciamos ontem aqui no YouTube sobre batalha espiritual, que é estudarmos dentro de Efésios 6, as armaduras de Deus. E eu quero ler contigo, para você entender por que você precisa das armaduras, por que você está numa batalha espiritual. Uma grande guerra espiritual está acontecendo em nossa volta. E então, por isso, a Bíblia diz que nós temos que ter uma armadura igual. Um soldado naquela época ia para a guerra usando uma grande armadura. Amém? Ponto. Então, quero te apresentar essa leitura que está em Efésios 6. Pega a tua Bíblia e vamos ler desde o verso 10. Hoje vamos falar sobre justos e injustos. Quem tem armadura e quem não tem. Quem está desarmado na guerra espiritual e quem está armado, preparado para vencer o mundo invisível, mas real, do seu adversário, Satanás. Que a Bíblia diz que o mundo está dividido entre Deus e o diabo, o reino de Satanás e o reino de Deus. É isso que a Bíblia fala, que nós precisamos estar preparados para ele. Ponto. Por isso, Paulo, que escreve para ensinar a igreja, usa o termo armadura de Deus, que eu e tu, todos os cristãos do planeta, precisam ter. Hoje vamos estudar então sobre uma armadura. Já estudamos uma delas ontem, chamado de a verdade. Está na verdade, está protegido pelo próprio Deus. E agora vamos falar sobre justiça. O que é a justiça? Por que tanta gente está sendo prejudicada por não usar a justiça como armadura contra o mundo espiritual do mal? Ponto. Vamos ler então Efésios 6, 10 em diante. Se lê assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Estou lendo na minha Bíblia, na tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original. Verso 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, para que, e havendo feito tudo, ficar firme. Quer dizer, o diabo não vai te derrubar, você não vai desistir nunca de ser um cristão, porque você vai estar firme no projeto que Deus colocou você para ser nesta terra, um evangelista, um missionário de Deus, porque você tem uma missão de avisar você e os outros com respeito ao perigo espiritual que o mundo todo corre quando não tem essa armadura. Então ele diz:
verso 14, Efésios 6, estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Ponto. Amanhã vamos falar sobre a outra arma que Satanás respeita quando você usa, tá bem? Verso 15, que é calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Vai ser amanhã, tá? Já chama o novo convertido para estudar, para ele estar preparado para enfrentar o que Paulo diz. Vai ter um dia mau, que é quando Satanás provoca um monte de problemas contra nós, e se a gente estiver revestido destas armaduras, que são espirituais, mas são reais, é só o diabo que vê, é só Deus que vê quando você tem ou não, e aí você enfrenta, você vive em qualquer situação, na tribulação, na bonança ou não, sempre você é cristão. Então, eu quero falar disto. O Paulo usa então um confronto espiritual. Deus revelou para ele como é a batalha espiritual, que é comparada como um soldado daquele passado de 2000 anos atrás, quando não existia ainda a pólvora, a bomba atômica, quando não havia fuzil, pistolas com balas de fogo, havia apenas flecha, havia apenas lança e etc., espada com a mão. Então ele disse que assim é no reino espiritual e continua para sempre a mesma coisa. A gente no mundo espiritual tem que ter essa segunda, que a primeira a gente já falou, a segunda arma poderosíssima contra Satanás, chama-se couraça da justiça. Ou melhor, quando um soldado ia para a guerra, meus irmãos, eles, além de vestir uma camisa por baixo, que era chamada aqui de, no verso 15, vestia-se com a verdade. Então eles tinham duas roupas, uma por baixo, outra por cima. Embaixo era a verdade, por cima era uma couraça, um couro grossíssimo, chamado aqui, biblicamente falando, espiritualmente falando, de justiça. Ou melhor, quando você não é uma pessoa injusta, porque agora conhece a verdade bíblica, você tem essa couraça, ou melhor, esse revestimento espiritual poderosíssimo contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Eu quero então me deter hoje falando de injustiça. O que é a injustiça, meus irmãos? Você não vai poder entender isso sem primeiro entender o seguinte: só existe a injustiça porque existe também a justiça verdadeira. A palavra justiça é literalmente cumprimento da lei. Então Deus tem uma lei, Deus tem mandamentos, Deus tem sua palavra, tem sua doutrina, seus ensinos que estão aqui na Bíblia, e quando a gente não quer vivê-las, então somos injustos. E o diabo sabe quem é. Isso é perigoso. Então já vou logo lhe avisando. 1 Coríntios 6, 9. O Paulo diz para uma igreja: você não sabe que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis. Então, primeiro, o Paulo pregava que o cristão deve ler a Bíblia, ver as leis de Deus, o que Jesus falou, e cumprir, para que ele não seja visto por Deus como injusto, e na hora que Satanás vier te atacar, você não esteja sendo alvo do diabo. Amém? Para que você não pegue uma doença, que o diabo tem poder de botar doença, o diabo tem poder de trazer um acidente grande contra você, uma grande tribulação, e você nunca ter
desculpa de dizer a culpa é da igreja que eu estou, a culpa é da oração de fulano. Não, você coloca em você, porque você é o injusto, ou melhor, a palavra tu não quer, o que Deus fala, não quer. A outra coisa, em Mateus 5,20, Jesus dizia para Israel: se a tua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum tu pode entrar no reino de Deus. Então, quando Jesus veio, o povo de Israel dizia: nós somos de Deus. Eles tinham uma lei na mão, eles tinham o Antigo Testamento. Todo sábado eles se trancavam dentro do templo para ouvir os seus líderes, que eram chamados de escribas e fariseus, mas eles pregavam, mas não viviam o que pregavam. Mateus 23, 1 em diante, Jesus dizia: olhe para os fariseus, façam tudo o que eles ensinam, mas não façam segundo suas obras, porque ensina, mas não pratica. Então, quando eu ensino e não pratico, eu sou um injusto. Eu sei a verdade, mas não pratico, sou um injusto. Por isso Jesus disse: se tu não for melhor do que os fariseus na aplicação da lei na tua vida, no céu você não tem como entrar. Então, cuidado com isso. Eu fico aqui na primeira mensagem. Você quer estar armado contra Satanás? Ele sabe se a palavra de Deus tu quer, se o que Deus fala na Bíblia tu queres ou não, e tem ou não tem uma proteção invisível, mas real em você, para que o diabo não te toque. Então viva a palavra, ame a palavra, e a vitória é tua em nome de Jesus. Ponto. Envie essa mensagem para alguém, já voltaremos para a segunda mensagem. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.